Olá, gente! Então, hein? Governo apresenta projeto de lei que prevê até 40 anos de prisão para quem atentar contra a vida de ministros do STF. É... O projeto de lei, que faz parte do PAS, Programa de Ação na Segurança, prevê o aumento na pena de crimes contra o Estado Democrático de Direito e demais autoridades do poder público. Primeiro que isso aqui já é um absurdo por si só, porque não existe pena de 40 anos a ser cumprida no Brasil, né? O máximo que você pode cumprir é 30 anos, né? Esse é o limite, né? O máximo da pena que você pode cumprir no Brasil é 30 anos. E isso aqui é engraçado, porque o Adélio Bispo, ele não ficou preso, né? E ele atentou contra a vida realmente de uma pessoa pública, né? Mas é aquilo. Político, como sempre, está querendo elevar a sua própria importância, né? Porque já tem pena de crime de homicídio, já existe, né? Que é 6 a 20 anos, né? Não precisava criar não precisava criar algo além disso, né? Porque já existe o crime para esse tipo de coisa aqui. É aquilo, isso aqui é a proteção deles mesmos, né? Uma coisa absurda, né? E o que seria atentar contra a vida? Você poderia colocar ali como um xingar, poderia ser atentar contra a vida. É evidente que eles estão querendo fazer isso, por quê? Pelo motivo de que, na visão deles, o Moraes foi agredido no aeroporto de Roma. A gente não sabe, né? Eles até agora não revelaram as imagens, botaram as imagens sob sigilo. Então a gente não sabe o que realmente aconteceu lá. Não sabemos o que. É a palavra de um bandido como Moraes contra a opinião de um cara lá que estava abraçado ao Lula, né, em 2004. Como é que a gente vai saber realmente, né, quem está falando a verdade, ou se isso tudo não é um grande teatro para, né, enfim, autorizar absurdos como esse, né? As pessoas têm que pensar por quê. Por que se é tão verdade assim, por que as imagens não foram lançadas aí a público? Por que nós não temos direito de saber essas imagens, né? Ó, o presidente Lula assinou nesta sexta-feira, perdão, essa sexta-feira, dia 21, né? Um projeto de lei que aumenta as penas para crimes cometidos contra o Estado Democrático de Direito. O projeto de lei faz parte do PAS, Programa de Ação na Segurança, um pacote com ações voltadas à segurança pública, como investimento e planos. Agora, quem rouba, assassina a pessoa normal, aí realmente que se lasque, né? Essa é a mensagem do governo Lula, né? Esse que eu digo, a polícia, para quem aí esses conservador militarista, esse conservador aí que fala, não, o exército, só que o exército e a polícia, ela só existe para proteger esses canalhas. É só isso que a polícia, é para isso que a polícia serve. Polícia e o exército, eles são os cães do Estado. A polícia não existe para proteger você, o cara que teve lá o seu celular roubado, que teve lá a arma apontada para tua cabeça, né? Não, a polícia existe para proteger esses caras, né? A polícia existe para proteger esses caras, né? Depois que você aprende a verdade, você quer que esses caras mais se lasquem, porque se o Estado é autoritário do jeito que ele é por causa da polícia e do exército. Ponto final. É por causa deles. Eles só são autoritários porque existe a polícia. Olha lá, a proposta estabelece de 20 a 40 anos de prisão para crimes que atentem contra a vida do presidente da República, do vice-presidente da República, do presidente do Senado, do presidente da Câmara dos Deputados, dos ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. Você vê, do presidente do Senado, do presidente da Câmara. Deputado não está protegido por isso aqui, não. Talvez não passe por causa disso, né? Que aí os deputados falam, mas e a gente? Mas e nós? Né? Vai todo mundo querer ser beneficiado por isso aqui, né? Agora 40 anos de prisão não existe, né? Porque a pena máxima no Brasil é 30. Né? Não sei se... o Lula não conhece o Código Penal, né? O Lula, apesar de ser um bandido, ele não conhece o Código Penal, né? Porque a grande maioria dos bandidos conhece o Código Penal, né? Que o máximo da pena que você pode ser condenado é 30, né? Um limite, é um teto, né? É para não permitir pena de caráter perpétuo no Brasil, né? Você não tem pena de caráter perpétuo no Brasil por causa disso, né? Além disso, propõe de 6 a 12 anos de prisão, mais a pena correspondente à violência para crimes que atentem contra a integridade física e liberdade das autoridades políticas citadas, com o fim de atentar à ordem constitucional democrática.
Isso aqui, ó, é 6 a 12 anos para quem que atentar contra a integridade física. Mas, ó, e a liberdade? Então, aquilo aqui, se você pega sei lá, uma pessoa na rua aí, que seja político, alguma coisa aí, sei lá, né, enfim, e você começa a criticar publicamente, né, protestar contra a pessoa, aí 6 a 12 anos, entendeu? Aí não é contra a vida, mas é um absurdo ainda por si só, né? Olha lá, o anúncio ocorre uma semana depois do episódio no qual o ministro do STF, Moraes, e sua família não foram vítimas. A gente não sabe ainda se foram vítimas mesmo no Aeroporto Internacional de Roma. Aqui está falando que sua família foram vítimas. A gente não sabe se foram vítimas mesmo. Tem fontes que dizem o contrário, que eles é que praticaram as hostilidades, né, no Aeroporto Internacional de Roma. Vai acreditar em quem? No ladrão, no corrupto desse amigo do Lula? Né? Fica difícil, né? Fica difícil realmente, né? Fica difícil realmente. Mas é aquilo, né? O establishment inteiro está se fortalecendo. Né? O establishment inteiro está se fortalecendo. E é por isso que eles estão querendo legalizar aborto, legalizar tráfico de drogas. Por quê? Porque aí você tira todas as pessoas da cadeia, o que é o sonho de todo esquerdista maconheiro, e botar essas pessoas que protestam contra os políticos na cadeia. Porque no fim das contas a esquerda odeia pessoas que questionem o sistema, né? Essa é a verdade, isso é evidente, né? Além disso, o projeto de lei também prevê pena de 6 a 12 anos para quem organizar ou liderar movimentos antidemocráticos, e de 8 a 20 anos para quem financiar esses movimentos. Quer dizer, quem financia tem uma pena maior do que quem organiza ou lidera. Faz todo sentido, né? Nenhum, né? Faz todo sentido nenhum. Nenhum sentido, né? No próprio documento, o governo federal cita os atos criminosos cometidos durante o ataque aos 3 poderes em 8 de janeiro, que culminaram em gravíssimos danos contra os poderes do Estado e do patrimônio público. Inclusive, teve gente do próprio governo que ajudou isso aqui a acontecer, né? Então, cadê a punição aí dos caras, né, que ajudaram isso tudo aqui a acontecer? Lógico. É o que eu digo para as pessoas, 8 de janeiro foi tudo arquitetado, gente. Isso aqui tá na cara. 8 de janeiro foi tudo arquitetado para eles fazerem esse tipo de coisa aqui. O governo Lula não tem mais o que fazer, é um governo totalmente decadente. Foi o pior maio em 5 anos. Foi pior maio mesmo depois da pandemia. O maio durante a pandemia foi menos grave do que o maio do Lula, cara. Isso é ridículo. O governo Lula é totalmente catastrófico. A esquerda toda cheia de fake news falando que não, que o preço da carne está caindo, que o preço da gasolina está caindo. O preço da gasolina está subindo, mesmo com o fim da paridade de preço lá com o petróleo internacional, com o valor do petróleo internacional. O governo Lula, ele não consegue fazer nada funcionar. É o governo mais catastrófico em anos. Tá próximo do governo da Dilma, em termos de catástrofe. Tá horrível. Segundo consta no PAS, os atos de 8 de janeiro. De novo, demonstraram que o tratamento penal aos crimes contra o Estado Democrático de Direito precisa ser mais severo a fim de que sejam assegurados o livre exercício dos poderes e das instituições democráticas, o funcionamento regular dos serviços públicos essenciais e a própria soberania nacional. Agora, quando é o MST que faz esse tipo de coisa, aí pode, né? Na verdade, o MST fez coisas muito piores, né? E nunca foram punidos, né? O texto também reforça que caso os crimes sejam cometidos por um funcionário público, a perda automática do cargo. Funcionário é um mandato eletivo. Função mandato eletivo. Além de proibição da pessoa física contratar com o poder público e de obter subsídios, subvenções, benefícios ou incentivos tributários. Ou seja, isso aqui além de tudo, esse texto aqui ele ainda prende funcionário público para ser realmente um gado do Estado, né? Porque funcionário público é aquilo, ele é um gado do Estado, mas isso aqui vai não mais permitir que o funcionário público proteste contra o governo Lula, né? Olha só que coisa, né? Além das medidas do chamado pacote da democracia, que inclui crimes cometidos contra o Estado Democrático, Lula também aprovou medidas que promovem uma ampla restrição na circulação e acesso de armas no país, além de repassar do Exército para a Polícia Federal a fiscalização do armamento e munições dos artefatos. Uma reversão da política colocada em prática durante o governo do ex-presidente Bolsonaro. Isso aqui a gente já sabia que isso iria acontecer, mas aquilo, o Exército também não era grande coisa também, inclusive
Durante o governo da Dilma, o exército é que controlava o acesso das armas e era muito restrito. Então, o exército também nunca foi muito bom nesse sentido mesmo de permitir que entrasse armas no país, né? A verdade é que só traficante tem acesso às armas, né? É irônico isso, né? Você vê vídeos aí de estrangeiros que vão nas favelas, né? Não sei nem por que essas pessoas vão nas favelas do Rio, né? Você vê gringos fazendo filmagens nas favelas do Rio e eles passam em locais assim que os traficantes estão todos armados fazendo segurança do local, né, para ver se não tem polícia ali no meio, né? Os caras armados até os dentes e não se faz nada a respeito disso, né? O Estado brasileiro ele financia ativamente o tráfico de drogas, por isso que eles querem legalizar, né? Porque aí acabaria totalmente realmente com a atividade criminosa. Eles poderiam fazer isso livremente, né? Até porque a esquerda é a que mais consome drogas, né? Pessoas de esquerda são as que mais consomem drogas, né? Então, para eles é maravilha, né? Vai ter mais droga para eles usarem. Num certo ponto, aqueles que vão para a vala mais cedo não faz muita diferença, né? Aí, controle responsável das armas, né? Engraçado, durante o governo Bolsonaro é que teve a maior queda de homicídios, né? Vamos ver se o governo Lula vai continuar com essa queda de homicídio mesmo, né? Eu duvido. Olha lá, projeto de lei que autoriza a apreensão de bens, bloqueio de contas bancárias e ativos financeiros nos crimes, nos casos de crimes contra o Estado Democrático de Direito. É aquilo que eu digo também, né? As pessoas aqui têm que botar dinheiro em Bitcoin, tirar todo o dinheiro que tem nos bancos, qualquer coisa ativo financeiro que tiver, colocar no Bitcoin, acabou. O Estado vai fazer o quê? Não tem como bloquear. Né? Não tem como bloquear, né? Bota numa carteira sua privada sigilosa, pronto, acabou. Mas é isso aqui, realmente isso aqui é absurdo total, né? Isso aqui é a cubanização do Brasil. Isso aqui, para o pessoal que fala que não existe cubanização, isso aqui está acontecendo em Cuba. Cuba tem leis severas para quem vai às ruas e protesta contra o governo. Isso aqui é basicamente isso aqui, né? É o governo Lula cubanizando o Brasil. Tá, as pessoas vão acordar quando? Isso aqui é a cubanização. Eles falam aqui, atentem contra a vida e citam um exemplo do Moraes, mas o Moraes não teve a vida dele atentada, a gente até nem sabe o que aconteceu. Nós nem sabemos o que aconteceu, isso aqui tem várias versões, né? Até agora não teve devido processo legal, não teve processo, não teve nada, tá tudo correndo em sigilo, até pior ainda, né? Mas isso aqui, por isso que eu digo, o governo, realmente o governo Lula é totalmente desastroso. Ainda prevê uma pena que não existe, 40 anos de prisão não existe, só pode até 30. Né? Se tiver realmente algum respeito à própria Constituição, né? Isso aqui vai ser considerado inconstitucional, porque não existe pena de 40 anos de prisão. Não existe isso. Não existe pena de 40 anos. Isso é impossível. Isso aqui não existe pena disso aqui. Isso aqui por si só é absurdo. Agora, e o Adélio Bispo, né? Pois é, né? Tá certo que isso aqui é uma pena posterior, então ele não poderia ser aplicado no caso do Adélio Bispo, porque o Adélio Bispo teria cometido isso antes, né? Mas quem teve realmente a vida atentada foi o Bolsonaro. Nenhum ministro do STF teve a sua vida atentada para justificar esse tipo de coisa. Mas o Bolsonaro teve. O Bolsonaro tomou facada. Nenhum ministro aqui do STF teve isso aqui. Então, realmente, né? Quem foi a vítima disso tudo foi o Bolsonaro, né? E ele que é o tido como vilão, né? Quem que incentivou a facada do Bolsonaro foi a mídia esquerdista e a própria bancada toda de esquerda, né? Que acharam que foi bem feito o que aconteceu com o Bolsonaro, e é verdade, eles acham mesmo, né? Enfim, tem outras coisas aqui, né? Mas por hoje é só, né? Espero que gostem do meu vídeo, inscreva-se no meu canal, comenta aqui embaixo, compartilhem meu vídeo, inscreva-se no meu canal no Rumble lá, não sou censurado, né? E é isso aqui, né, gente? É tudo aquilo, tudo que aconteceu lá no aeroporto de Roma
tenho absoluta certeza que foi tudo armado. Eu não tenho imagem, não tem prova, não tem nada, é tudo, juro por Deus, e a própria mídia italiana disse que não se foi apurado nada ainda. Então, como é que eles podem dizer que aconteceu algo, sendo que a gente não sabe, né? É tudo da boca e aquilo que o Moraes ou a família dele vai falar, é lógico que eles vão falar favoráveis a ele mesmo, né? Isso aqui é evidente. Isso aqui é tudo uma cortina de fumaça para, evidentemente, o governo Lula cubanizar o Brasil e tudo de ruim que vai acontecendo no governo dele, ele botar por baixo dos tapetes, né? Porque, né? Enfim. É isso, um abraço.